Bora falar de duas coisas que eu adoro, que são astrologia e livros? Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim responder pra vocês a book tag Signos Literários. Essa book tag foi criada pela Carol e o Norberto do Elefante Literário e ela consiste em relacionar cada um dos signos do zodíaco com um diferente personagem da literatura. O primeiro item da tag corresponde ao primeiro signo zodiacal, que é Áries, um personagem que não tem papas na língua. E aqui no caso eu já escolhi a Feyre de Corte de Espinhos e Rosas porque ela é justamente essa pessoa que não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Ela fala mesmo o que ela tá achando, ela enfrenta, ela não abaixa a cabeça. Eu não sou muito da fantasia, mas eu amo essa série. O primeiro livro, então, ele tem mais relações aqui com a Bela e a Fera, mas foi de fato no segundo livro que a Sarah J. Maas me ganhou com toda a história, por causa da reviravolta que ela traz, e ela mostra como ela soube muito bem conduzir o leitor pra onde ela queria, pra depois causar toda essa surpresa. No segundo signo do zodíaco, Touro, a gente tem um personagem que passa segurança, e a minha escolha ficou pro Atticus Finch de O Sol é para Todos. O Atticus Finch é essa pessoa sensata, ele é advogado, pai de 2 filhos, e é uma das filhas dele, então quem vai contar a história é uma criança no caso. E ele é essa pessoa que passa segurança justamente por conta desse caráter dele, em quem é muito fácil confiar. Pra Gêmeos, a gente tem um personagem que seja comunicativo. E aqui minha escolha ficou pra Juliette, de A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. A Juliette é escritora, todo esse romance é um romance epistolar, então ele é narrado por meio de cartas, e a Juliette está em busca de material pro próximo livro dela. Ela começa a trocar cartas então com moradores de uma cidadezinha pequena chamada Gurney. Ela vai acabar indo até essa cidade para conhecer essas pessoas. O livro é incrível pela forma de como ele vai retratar o poder dos livros sobre as pessoas, o poder das palavras, né, como um todo. Ele tem também um panorama histórico muito importante, ainda que ele vá trazer pra gente indiretamente a história da Segunda Guerra Mundial, os impactos, né, que a guerra foi deixando em cada um. E a Juliette, por ser essa mulher então que vai atrás dessas informações, que estabelece relações muito fácil, não teve como não pensar nesse caráter comunicativo dela. Pra Câncer, a gente tem um personagem que tenha um espírito maternal, e eu acabei escolhendo então a Queen de todas as suas imperfeições, justamente porque um dos grandes sonhos da vida da Queen é ser mãe. Eu não acredito muito nessa ideia, né, de que toda mulher tem um espírito maternal e que isso é uma coisa que nasce com cada pessoa, mas eu acredito muito que existam pessoas que queiram ser mães, assim como existam aquelas mulheres que não querem. E justamente pela Queen querer tanto é que eu acabei incluindo ela nessa categoria. Foi um romance também brutal pra mim, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Pra Leão, um personagem que tem a personalidade forte. Aqui foi a primeira personagem que eu pensei, o primeiro item que eu preenchi, e a Marge de Um Caminho pra Liberdade, porque a Marge é justamente essa mulher incrível, ela sabe muito bem o que ela quer, que ela não abaixa a cabeça pra ninguém, que ela enfrenta absolutamente todo mundo que tá ao redor dela pra ela poder manter a essência de quem ela é, pra ela defender aquilo que ela acredita, que é justamente o direito dela ser quem é. Eu acho que ela acaba chamando ainda mais a atenção justamente porque a gente tá falando de uma história que se passa na década de 30 num cenário extremamente conservador. Pra Virgem, a gente tem um personagem detalhista, e a minha escolha ficou pro Poirot da Dama do Crime, Agatha Christie. Eu peguei O Assassinato do Expresso do Oriente só pra poder representar, porque esse é um dos livros então em que o Poirot aparece. Poirot é o investigador que aparece em diversos dos romances dela, e é justamente por ele ser alguém assim tão detalhista que ele consegue resolver os casos. Ele é aquela pessoa observadora que vai analisando então cada uma das coisas que as pessoas falam, cada uma das coisas que as pessoas fazem, e é juntando pecinha por pecinha que ele consegue chegar nas resoluções que ele traz pra gente, que são sempre geniais. Pra Libra, conhecido também como o melhor signo do zodíaco, a gente tem um personagem apaixonante. E aqui no caso eu resolvi falar de 2 personagens então, pra ser uma personagem feminina e um personagem masculino. A personagem feminina eu escolhi a Camila de Daisy Jones and the Six, que foi minha personagem favorita do livro. Eu acho que as personagens femininas são as que mais chamam a atenção nesse livro, e a Camila foi a minha favorita delas, justamente por ela ser uma pessoa assim tão ponderada, uma pessoa muito sensata e ao mesmo tempo ardilosa, ao mesmo tempo também ela é uma pessoa extremamente leal, e aquela pessoa que ela tem um olhar gentil pro próximo. Ai, a Camila
sério, é uma personagem fora de série, foi impossível não terminar o livro apaixonada por ela. E pro personagem masculino, eu resolvi escolher um dos meus crushes literários, que no caso é o Dan. O personagem de Mais Tem Que Ser Mesmo Pra Sempre, a gente tem aqui a história de um casal que quando percebe, né, que eles têm a possibilidade de passar tantos anos juntos, que eles têm tanta coisa pra viver, eles ficam assustados pela hipótese de que talvez o amor que existe entre eles acabe com o tempo. Então eles começam a preparar surpresas um pro outro pra que isso não aconteça. Só que vão acontecer conflitos aqui ao longo da história que vão deixar a gente com o coração na mão. E a maneira de como o Dan se porta em relação a tudo que acontece, as surpresas, as coisas que a gente vai perceber sobre ele, que a gente vê então a mulher dele descobrindo sobre ele. Sério, não teve como não me apaixonar por ele. Pra Escorpião, a gente tem um personagem extremista. E aqui no caso, eu escolhi a Evelyn Hugo, de novo, Taylor J. Kingsbury. Mas eu não consegui pensar em outro personagem pra cumprir essa categoria. A Evelyn Hugo é aquela pessoa que ela sabe muito bem aquilo que ela quer. Ela tem uma clareza muito grande em relação aos próprios objetivos, a quem ela é, as escolhas que ela deve fazer. E por causa disso, ela acaba tendo muitas vezes um comportamento que é ou tudo ou nada. Que ela toma decisões em que, às vezes, ela até poderia agir de um jeito mais ponderado, ou que ela poderia não ser assim tão extrema, mas ela acaba indo justamente direto ao ponto, fazendo aquilo que ela acha que ela tem que fazer, porque ela sabe exatamente aquilo que ela quer. A Sagitário, um personagem piadista, na verdade eu não vou falar de um personagem, mas eu vou falar de dois, que são os gêmeos Weasley de Harry Potter, o Fred e o George. E aqui no caso eu escolhi a Ordem da Fênix pra representar, porque embora esse seja o livro que eu menos gosto da série, eu acho que é um dos livros mais engraçados pela presença do Fred e do George. Eles estão incríveis nesse livro. E sério, eles são aquelas personagens que mesmo nas situações de maior caos estão ali fazendo piada. E ter a presença deles é diversão garantida na certa. Pra Capricórnio, a gente tem um personagem que lidera. E eu escolhi a Amanda de Outra Vez, da Ivy Campos, que é um romance pelo qual eu também sou apaixonada, porque pensa numa leitura gostosa. A Amanda tem 38 anos, é diretora da escola onde ela estudou a vida inteira, tem 2 filhas, e ela é aquela pessoa que ela é um tanto quanto cética em relação à vida, porque ela perdeu o grande amor da vida dela, né? O ex-marido dela morreu. Como eu mencionei, ela é diretora, então ela está nessa posição de liderança. Ela é uma profissional muito capaz, muito competente. E um dos pontos que eu mais gosto na história é justamente poder acompanhar essa rotina dela ali no colégio, essa rotina profissional dela. Pra Aquário, a gente tem um personagem que seja exótico, criativo, e eu acabei escolhendo a Aria de Arte e Alma, porque ela é justamente essa pessoa criativa. Ela tem uma habilidade muito grande para as artes, então ela trabalha com as artes, com as pinturas dela, ela se veste de um modo artístico e embora ela acabe passando despercebida, seja praticamente quase invisível para as pessoas ao redor dela, porque ninguém presta muita atenção nela, até que algo vai acontecer e vai fazer com que o foco de todas as atenções recaia sobre ela. A Brittany C. Cherry tem uma escrita que é muito gostosa, que é muito envolvente. Esse é um livro que ele mescla tanto momentos sensíveis e dramáticos com passagens mais divertidas. Foi uma leitura que eu amei fazer. E por fim, então, pra fechar a roda zodiacal e essa book tag, temos Peixes, um personagem que seja distraído. E eu acabei escolhendo a Ana da série As Irmãs Walsh, da Marian Keyes. O livro protagonizado por ela é o Tem Alguém Aí, que é também meu livro favorito da Marian Keyes. Então, em todos os demais livros, a gente vai conhecer a Ana como essa pessoa aérea, essa pessoa zen, a pessoa distraída. E aqui, então, a gente vai ter a voz dela, enfim, a história dela é completamente emocionante, envolvente. Como eu mencionei, é meu livro favorito da Marian Keyes. Já conta pra mim aqui nos comentários qual que é o signo de vocês, se vocês gostam de astrologia, se vocês não acreditam, se vocês acham divertido. E o que vocês acharam dessa tag como um todo? Comenta aí também sobre cada um dos livros que eu selecionei. Aproveita, dá aquela forcinha no meu trabalho, já deixa a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos, chama cada um deles pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também não deixe de me acompanhar nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.